Vamos iniciar com este texto. Nós vamos fazer a oração pedindo que o Senhor nos abençoe. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos ler novamente. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus nos abençoe. Senhor, nós estamos aqui neste encontro, meu Deus, já a quarta aula, meu Deus, dessa série de estudos bíblicos. Nós queremos agradecer, meu Deus, até que o Senhor tem nos ajudado. Estamos aqui em nome de seu Filho Jesus. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, e nos conceda nesse momento a bênção, para que nós possamos, Senhor, estudar agora, meu Deus, sobre esse tema tão importante, tão fundamental, que é, Senhor Deus, o conhecimento do Senhor, o conhecimento da sua glória, meu Deus. Nós pedimos, Senhor, abençoe os nossos irmãos que estão conosco nessa jornada, para que eles possam, Senhor, ser grandemente edificados. Nosso desejo aqui, Senhor, é te conhecer, é te amar, é te servir. Nos abençoe, fique conosco durante toda essa série, nos guarde na palavra, edifique o nosso coração e que os nossos irmãos entrem na nossa igreja firmes, Senhor, cheios do Senhor, cheios da Tua verdade, e juntos possamos caminhar em honra e glória ao Teu nome. Nós pedimos assim, Cristo, nós agradecemos, Senhor. Amém e amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Pode sentar, irmãos. Então, irmãos, hoje nós vamos estudar a segundo capítulo da confissão, a segunda doutrina da confissão, que é sobre Deus e a Santíssima Trindade. Não é? Nós já vimos até aqui, irmãos, que a confissão, se eu falei no primeiro encontro nosso, que a confissão ela tem uma ordem lógica que começa com o fundamento das doutrinas, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Aí vai tratar em seguida da principal doutrina, que é a doutrina de Deus, e é essa doutrina que nós vamos estudar hoje. E a partir daí, então, dessa doutrina que nós vamos compreender, nós vamos estudar, baseado sempre nas Escrituras, e é isso que eu procurei passar, é isso que eu procurei passar na primeira aula nossa, baseado na doutrina, baseado nas Escrituras, nós vamos estudar as outras doutrinas, sempre permeando tudo por essa doutrina que nós vamos estudar hoje, ou seja, a doutrina de Deus. Então, a doutrina de Deus, podemos ilustrar assim, é como o sangue do corpo doutrinal, né? Ou até, talvez até seja uma ilustração melhor, a coluna vertebral, né, do corpo doutrinal, ou seja, aquilo que realmente, usando a ilustração do sangue, é aquilo que permeia todas as doutrinas e que está dando sentido a todas as doutrinas. Né? E daí nós vamos começar a estudar em seguida a doutrina do homem. Então veja que a base é a Bíblia, a doutrina fundamental e essencial é Deus, e a partir daí que nós vamos compreender quem somos nós, né? Porque observe como é que as coisas são, né? É que eu só posso entender quem eu sou a partir da doutrina de Deus, porque Deus realmente é que eu preciso conhecer. Ele me criou, então eu tenho que conhecê-lo para que eu possa me conhecer. E as outras doutrinas, irmãos, que vão tratar da criação, da providência, da queda, da redenção, da conversão, da igreja e da questão escatológica, do juízo final, da morte, do juízo final. Essas doutrinas todas que nós vamos estudar nessa série, elas vão então
está permeadas todas, repito, por essa questão primordial, que é quem é Deus, quem é o Senhor. São doutrinas que dizem respeito ao homem, mas dentro daquela visão de que nós só podemos compreender o homem entendendo quem é Deus. Ainda fazendo uma breve revisão, na doutrina passada, que nós fizemos em 2 encontros nossos, são 10 sessões da doutrina das Escrituras. Nós vimos então, primeiro, que Deus se revela pela revelação geral, a criação, a consciência e a criação, a providência e a própria consciência nossa são revelações de Deus. É o que se chama de revelação geral, mas essa revelação não salva, mas condena, porque os homens negam essa revelação de Deus e acabam por criar ídolos. E essa revelação geral também não apresenta um caminho de salvação. Então, na verdade, essa revelação geral ela condena. Então, Deus nos deu a Bíblia, que é a revelação especial. Chamou homens, deu a esses homens a inspiração, né? Revelou-se a eles de vários modos, inspirou os escritores da Bíblia para que escrevessem, documentassem essa revelação. Então, a Bíblia é realmente um livro especial de Deus, a palavra de Deus, tem tudo o que nós precisamos. E nós acreditamos, meus irmãos, que aqueles dons revelacionais, a confissão, ela diz assim, no finalzinho do primeiro parágrafo da confissão, que diz assim: o que faz da Sagrada Escritura indispensável, aqueles antigos modos de Deus revelar sua vontade ao seu povo agora cessaram. Então, aqueles dons revelacionais, eles foram dados por Deus para que a Escritura fosse produzida. Então, hoje, eles cessaram porque nós já temos as Escrituras. Deus fala pela Escritura, nos iluminando, né? Nós vimos, então, a respeito do cânon das Escrituras, que se existe, meus irmãos, essa revelação especial tem que ser definida. E são os 66 livros, o cânon das Escrituras Sagradas. Nós vimos que ele tem essa palavra de Deus, essa Escritura Sagrada, tem uma autoridade por causa do próprio Deus. A autoridade não vem por causa de uma igreja, mas por causa do próprio Deus, que deu a palavra, é a palavra de Deus. Ela vimos também, suficiente, nós não precisamos de outras revelações. Ela é clara, qualquer pessoa, quer dizer, desde que tenha o Espírito Santo, pode compreendê-la, pelo menos naquilo que é essencial para a salvação e para a vida cristã. Ela foi preservada, os documentos originais foram preservados. Nós não temos hoje os documentos mesmo, né? Aliás, tem que explicar. Os documentos mesmo não foram preservados, né? O material usado para escrever. Mas o texto, a escritura mesmo, que é o texto, foi preservado. Estão nos originais. E esses originais têm sido traduzidos para diversas línguas das nações. E o nosso país ele é abundante nisso, graças a Deus. Nós também vimos, meus irmãos, que a Bíblia ela se interpreta pela própria Escritura. Onde tem um texto mais difícil, esse texto vai ser compreendido melhor por um texto mais fácil, mas a Bíblia explica a Bíblia. Vimos que ela tem uma autoridade suprema e que ela julga concílios e opiniões de homens. E que, na verdade, e esse é um ponto, eu vou até ler o 10º parágrafo aqui, todo, que diz assim: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias da religião devem ser determinadas e todos os decretos de concílios, opiniões de escritores antigos, doutrinas de homens e espíritos particulares devem ser examinados, em cuja sentença devemos nos firmar, não pode ser outro senão o Espírito falando na Escritura. No que a Escritura sim anuncia, nossa fé finalmente é decidida. Então, o juiz é a Escritura. O juiz, na verdade, então, é o Espírito Santo falando na Escritura. O que a Escritura diz, essa vai ser a nossa decisão. Quando tiver alguma dúvida, né, sobre as opiniões, as ideias dos homens e assim por diante. Então, é a Escritura é o Espírito Santo que vai nos guiar pela Escritura. Eu gosto de pensar assim, na verdade, é uma forma bíblica, eu gosto de colocar as coisas assim. O Senhor Jesus, ele é
é o pastor da igreja e ele nos guia por seu Espírito nas Escrituras, né? Então, o Senhor Jesus, ele é o pastor que pelo seu Espírito vai nos orientar por suas Escrituras. Então, a Escritura, na medida que nós vamos seguir a Escritura, nós vamos seguindo o Senhor Jesus Cristo, o nosso pastor divino, o bom pastor. Então, meus irmãos, a Bíblia é a base. Hoje nós vamos começar a estudar, falar da doutrina principal. E mesmo essa primeira doutrina, que é a doutrina da Bíblia, né, que é a doutrina das Escrituras, é sobre Deus. Deus nos deu a sua palavra. Mas agora nós vamos estudar sobre Deus e a Santíssima Trindade, meus irmãos. É a minha intenção ler com vocês e explicar. Nós não estamos entrando assim muitos detalhes. A confissão é muito rica, mas o nosso propósito nessa série é trazer o que é essencial das doutrinas para os irmãos conhecerem, né? Tirarem qualquer dúvida. Então, eu vou falar numa aula hoje essas três sessões, né? Então, veja que o nosso propósito, na verdade, então, não vai ser aprofundar muito o assunto, porque nós estamos falando mais de Deus, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar, irmãos, de uma maneira geral, o que a nossa confissão ensina sobre esta doutrina e o que nós cremos que é o ensino da palavra de Deus, que é o ensino das Escrituras sobre Deus. Deus se revelando a nós, de que maneira Ele se revela a nós. Eu comecei, meus irmãos, com o 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, que eu convido os irmãos a lerem de novo comigo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Veja que aqui o apóstolo Paulo está dizendo: a glória, a honra deve ser dada a este Deus único, e ele fala aqui de alguns atributos desse Deus: Rei dos séculos, imortal, invisível, único Deus, né? Sábio, a Ele seja honra para todos sempre. Amém. Então, observem, meus irmãos, que o nosso estudo, e é isso que eu quero enfatizar muito, desde a primeira aula eu procurei enfatizar, o nosso estudo não é meramente conhecer doutrinas, mas é nós conhecermos a Deus pelo que Ele tem se revelado a nós, para que nós possamos fazer isso, dar a honra e a glória a esse Deus cada vez mais na nossa vida, no nosso viver. Nosso interesse é nós vivermos para a honra e para a glória desse Deus, nós amarmos a Ele, vivermos em honra a Ele, a esse Deus único. Então esse é o propósito aqui. E observe então que esse Deus não é um Deus desconhecido, é um Deus que se revelou. E esses atributos que Paulo cita aqui são atributos revelados pelo próprio Deus, do ser de Deus, que Ele é Rei, que Ele é imortal, que Ele é invisível, que Ele é só um Deus, que Ele é sábio, e que toda a honra deve então ser dada a esse Deus. Irmãos, e onde nós conhecemos esse Deus? Nas Escrituras, né? Na sua palavra. Então, conforme Ele tem se revelado a nós. Eu convido os irmãos então a abrirem comigo a confissão de fé. Se vocês tiverem ou o PDF ou o texto aí físico, né? No capítulo 2, sobre Deus e a Santíssima Trindade. Esse capítulo ele se divide em 3 sessões. Eu já quero dizer para os irmãos o que cada sessão vai tratar, né? A primeira sessão vai tratar do ser, do único Deus. A ênfase da primeira sessão vai ser o seguinte: há só um Deus, e esse Deus ele tem esses atributos assim infinitos, gloriosos. A segunda sessão vai mostrar que esse Deus, ele não precisa da criatura de maneira nenhuma, ele é autossuficiente. Portanto, a segunda sessão vai falar da autossuficiência divina. E a terceira sessão vai falar sobre a doutrina da Trindade, que esse ser, que o ser de Deus, o único Deus, ele subsiste em 3 pessoas, o que é uma doutrina que nós
vamos dizer assim, não vamos chegar a uma compreensão, né? Porque nós estamos falando de Deus, uma compreensão de entender claramente a doutrina da Trindade, mas algo dela nós compreendemos sim, e o que nós compreendemos é aquilo que Deus revelou para nós, e nós vamos estudar então essas 3 verdades. Então, irmãos, a primeira verdade, de que há um Deus somente. A segunda verdade, de que esse Deus ele é autossuficiente, de que ele não precisa da criatura, ao contrário, que a criatura precisa totalmente dele. E a terceira verdade, que esse único Deus subsiste em 3 pessoas. Então vamos estudar uma por uma, meus irmãos. A primeira, então, sobre o ser do único Deus. E eu vou mais uma vez pedir para vocês, eu não vou ter tempo de ler todas as referências, né, mas, por favor, ou vocês leiam antes das aulas, ou depois mesmo, não tem problema, mas leiam as referências, leiam o texto, as referências, meditando, não é só lendo assim, mas meditando, procurando entender, né? Se tiverem dúvida, vocês podem trazer aqui para as aulas, porque não dará tempo para nós lermos tudo, meus irmãos. Mas vamos lá. Vamos ler então o texto da nossa confissão. O ser, se vocês quiserem já anotar, o primeiro tema é o ser do único Deus, né? O ser do único Deus. O Senhor nosso Deus é somente um Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência é em e de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro senão por ele mesmo, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, a quem somente pertence a imortalidade, que habita em luz que nenhum homem pode acessar, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade imutável e justíssima, para a sua própria glória. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, o galardoador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo o pecado e que não tem o pecado, que não tem o culpado, perdão, por inocente. Então, meus irmãos, está aqui a coisa mais linda, né, que é esse texto. E eu digo aos irmãos assim que não dá para falar isso em uma hora, porque na verdade toda a eternidade nós vamos estudar isso aqui. Nós estamos falando do ser de Deus. Então, isso aqui é tão maravilhoso, é tão glorioso, e são tantos atributos alistados aqui, que só um atributo desse, meus irmãos, nós não temos vida para meditar no valor, né? Mas é claro que nós temos que continuar estudando. Veja o seu trabalho e o meu trabalho. Qual é o nosso trabalho? É conhecer cada vez mais esse Deus, meditando nele, lendo a sua palavra, ouvindo pregação. Por isso que todo domingo nós estamos aqui, porque nós estamos falando deste Deus aqui, deste Deus tão glorioso. Todas essas definições aqui, elas estão no sentido, meus irmãos, da finitude de Deus, não é? Santíssimo, sapientíssimo, Deus imutável, Deus puríssimo, invisível, Deus que não está preso a questões físicas, mas é um Espírito puríssimo. Então, aqui, meus irmãos, nós estamos observando a glória desse Deus. E o primeiro texto que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é para Deuteronômio, porque essa é a ênfase deste parágrafo. É Deuteronômio capítulo 6, peço que os irmãos abram, por favor, comigo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio capítulo 6,
versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu vou aproveitar já, ler o 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. A ênfase, meus irmãos, que este parágrafo dará, e que eu quero passar aos irmãos, porque essa será a nossa luta. Observe uma coisa: o nosso coração, ele é uma terrível fábrica de ídolos. Então, uma luta que nós vamos ter durante toda a nossa vida, mesmo nós cristãos e regenerados, vai ser nós mantermos isso, tanto intelectualmente, quanto desde o nosso coração, das nossas motivações e da nossa prática, ou seja, que nós vamos compreender, crer de todo o nosso coração que só há um Deus, e nós vamos amá-lo, nós vamos viver para Ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque desde que Adão pecou, entrou no coração do homem a semente da idolatria. Aquilo que Paulo ele vai descrever em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Isto é, que o homem conhece Deus, o homem não é ignorante, o homem conhece Deus, só que ele não quer conhecer. Ele abafa esse conhecimento, ele apaga esse conhecimento porque ele quer adorar ídolos. O pecado fez ele odiar Deus e ele quer adorar ídolos. Então, aquilo que Paulo vai descrever, a palavra na verdade bem simples. Em vez de adorar o Criador, adora a criatura. É isso, irmão. E nós aqui, não estamos livres não dessa tentação. Não estamos livres. Nós podemos adorar um monte de coisa, irmão. Podemos adorar a nossa família, podemos adorar o dinheiro, podemos adorar, podemos adorar até o movimento reformado. Podemos adorar pregadores reformados. Nós podemos adorar um monte de coisa. Nosso coração, ele tende à idolatria. Por isso que uma luta, e é isso que é a principal questão sobre Deus. Ouve, ó Israel, nosso Deus é um único Senhor. Então isso é que tem que ser enfatizado. E é isso que eu queria que os irmãos guardassem no coração por toda essa série, porque é o primeiro e o mais fundamental estudo. Nosso objetivo aqui, o objetivo da igreja deve ser, e de todo estudo bíblico, de todo culto, é conhecer esse Deus único e adorar esse Deus único e matar a idolatria. Então, meus irmãos, a confissão ela vai dizer assim: o Senhor nosso Deus é somente um Deus, único. Esse Deus, ele se revelou. O meu coração, ele fabrica ídolos, mas esse Deus, ele se revelou. Aí nós vamos vincular com a doutrina das Escrituras. Ele se revelou aonde? Ele se revelou nas Escrituras, na palavra dele. Então, eu tenho conhecido esse Deus nas Escrituras. Eu tenho conhecido esse Deus na palavra escrita, no Verbo encarnado, que é Cristo. Esse Deus, ele veio e se revelou a mim, e esse Cristo, ele está revelado nas Escrituras, e é ele que revela quem é Deus. Esse Deus, portanto, o único, é que é objeto da nossa adoração e da nossa busca de conhecimento. Esse Deus, a confissão ela vai começar a descrevê-lo assim, observe: vivo e verdadeiro. Então, ele é o Deus vivo, e essa vida dele é diferente de quando eu digo assim: eu estou vivo e você está vivo. Ou uma vida qualquer de um animal é diferente. Eu tenho vida? Tenho. Você tem vida? Tem. Há seres vivos, plantas, animais estão vivos. Mas quando a confissão diz, e a Bíblia ela apresenta Deus vivo, é diferente. Esse Deus vivo e verdadeiro, ou seja, todos os outros deuses, eles vão ser colocados como falsos. Ele é o único verdadeiro Deus.
E essa vida que ele tem, irmãos, é uma vida que é diferente da nossa. Por quê? Porque ele não está vivo simplesmente, como nós estamos vivos e amanhã nós podemos morrer. Mas ele é a vida. A vida de Deus, veja que diz aqui a confissão, cuja subsistência é em si e de si mesmo. Ou seja, a minha subsistência, a minha vida depende de um monte de coisa. Eu tenho que comer todo dia, eu tenho que beber água, eu tenho que me proteger da chuva, eu tenho que dormir, eu tenho que ter cuidado de muitas pessoas. Muitas pessoas trabalham para que eu fique vivo. Médicos, cientistas e outras pessoas também. Aquela pessoa que ajeita uma coisa lá na minha casa, os motoristas, todos os policiais, todo mundo, tem um monte de gente que eu preciso para viver. E que se, por exemplo, uma profissão faltar na sociedade, por exemplo, quando os motoristas de ônibus param, né? Alguma profissão, de quantas coisas eu preciso para viver? Mas Deus não. Deus, ele vive por si. Ele é. Quando diz assim, eu sou o que sou, ele é Deus. Ele subsiste em e de si mesmo. Ele não precisa de nada. E na verdade, tudo isso que eu tenho, o pão, o alimento, a água, a casa, as pessoas que me ajudam, que me apoiam, quem me dá é Ele. A minha vida, eu estou vivo, eu me movo nele, eu respiro por causa dele, tudo que eu tenho vem dele, e assim todas as criaturas. O que acontece então, meus irmãos, que ele é diferente, ele não precisa de nada, ele é o único Deus vivo e verdadeiro. A confissão vai prosseguir, então ele vai dizer assim, infinito em seu ser e perfeição. Tudo dele é infinito, nada nele tem limites. Ele é infinito. Por isso que nós vamos observar que os atributos são sempre puríssimo, santíssimo, sapientíssimo, porque está falando dessa questão do infinito, de que Deus ele não tem limites, ele é infinito em seu ser e em sua perfeição. A marca dele é que ele é perfeito. Ele é perfeitíssimo, ele é infinito em perfeição, cuja essência, exatamente porque é infinita, ele é infinito em seu ser e em sua perfeição, não pode ser compreendida por qualquer outro senão por ele mesmo. Então, quem é que conhece a Deus plenamente, irmãos? Só Deus. Porque como Deus é infinito, nenhuma criatura conhece a Deus cabalmente, plenamente. Porque nós estamos falando, irmão, do Deus infinito e toda criatura é finita. Então, nosso conhecimento de todas as coisas é limitado. Das coisas finitas. Por exemplo, irmãos, eu olho esse púlpito aqui, né? Aí eu posso dizer assim, um monte de coisa desse púlpito, mas tem um monte de coisa desse púlpito que eu não sei. Um púlpito desse aqui, uma mesa, uma cadeira. Tem um monte de coisa, por exemplo, que os estudiosos, quem estuda a questão da matéria e tanta coisa que eles podem me explicar sobre as lâmpadas. Agora eu estou falando de Deus, eu estou falando daquele que é infinito. Se eu não conheço as coisas finitas, o que dizer de Deus? O nosso conhecimento de Deus é real, mas não é cabal, mas não é pleno. Nós não temos um conhecimento que nós podemos dizer assim, olha, eu conheço tudo de Deus, e nunca vamos conhecer, nem na eternidade, porque Ele é infinito, e nós somos finitos, mesmo quando nós estivermos na glória. Ele, porém, se conhece. Ele é tão infinito que só Ele pode conhecer a si mesmo, plenamente. Então, a essência dele não pode ser compreendida por qualquer outro, senão por Ele mesmo. Aí vai descrevendo tudo em termos dessa infinitude de Deus, ou seja, que Ele é um Espírito puríssimo. E aqui é um ponto importante, meus irmãos. Deus é Espírito. Mas Deus é Espírito, eu tenho uma parte espiritual. Nosso ser é corpo e espírito, né? Mas Deus,
ele é espírito, porque exatamente por causa dessa questão de que Deus não está limitado por nada, ele é um espírito puríssimo, porque corpo é limitação, ele não tem limites, ele não pode, meus irmãos, só para colocar aqui um exemplo, né? Eu estou aqui hoje, você está aqui hoje, nesse momento, daqui a algumas horas você está na sua casa, né? Mas Deus, ele está lá, ele está aqui, só para dar um exemplo assim, da questão da onipresença de Deus. Então, ele é espírito, ele não tem limite físico, ele é um espírito puríssimo, invisível, aí a confissão coloca claramente agora, invisível, né? Sem corpo, partes ou paixões, que eu preciso explicar aqui essa parte, né? O que significa isso? Significa que, por exemplo, quando eu digo que Deus não tem partes ou paixões, sem corpo, partes ou paixões, eu tenho partes, né? Eu tenho várias partes no meu corpo, eu estou aqui, não posso estar acolá. Deus não, Deus está aqui, Deus está lá na sua casa. E quando nós dizemos que Deus está aqui, Deus está lá na sua casa, não quer dizer que uma parte de Deus está aqui e outra parte de Deus está na sua casa. Não, Deus está plenamente em todos os lugares. Isso é uma coisa que a gente não pode entender, né? Mas é algo que Ele está aqui e Ele está lá. Ele está em todos os lugares. Ele não tem uma parte que se divide, Ele não é... Então uma parte dele aqui, outra acolá. Ele está em todos os lugares. Sem paixões, sem corpo, partes ou paixões. Paixões aqui é no sentido de que nós estamos às vezes alegres, estamos outros dias tristes, estamos decididos a fazer uma coisa, estamos assim com um grande impulso para fazer uma coisa, amanhã não estamos mais. Não é assim que nós somos? Deus não. Deus não varia. Deus me ama hoje, Deus me amará sempre. Deus, Ele odeia o mal hoje, Ele odeia o mal sempre. Deus, Ele não tem essa variação dos impulsos e das paixões dos homens. Aí a confissão continua: a quem somente pertence a imortalidade, e aqui está um ponto importante, só Ele pertence à imortalidade. Sabe, vocês digam assim: mas pastor, nós também somos imortais, mas não no sentido dele. Nós temos, meus irmãos, um corpo mortal, e nós temos um início e um fim. Ele não tem início nem fim, ele é vivo, ele é eterno, ele é imortal, que habita em luz que nenhum homem pode acessar, a glória dele nenhum homem pode ver. Ele é imutável, não muda jamais, imenso, está em todos os lugares, mas não naquele sentido de que uma parte está aqui ou lá, né? Mas no sentido de que Ele está em todos os lugares. Ele cobre tudo, Ele cobre o universo, eterno, incompreensível, onipotente. Vamos ler alguns versículos aqui, irmãos, que nós não podemos deixar de ler. Por exemplo, vamos ler 1 Reis 8, 27. 1 Reis 8, 27. Pode perguntar. A gente vê nas escrituras que Deus é imutável, né? Ou seja, não varia, né? Uhum. Questão das emoções também, né? Uhum. A gente vê muito, né? Eu vejo antigamente, quando fazia orações, né? A gente queria um pouco, muitas das vezes a gente chega bem pouco a nossa vontade, né? Sim. Mas a gente deve se submeter realmente às escrituras e deixar na mão de Deus, né? Isso. A gente tem que clamar a Ele, pedir a Ele, né? Uhum. Para que Ele venha justamente fazer a vontade, né? Isso. Então, você vai ver nosso coração, ele não compreende isso. Uhum. Sim. Ele tem que se submeter. A gente quer mudar, talvez até como que comover a Deus, né? Temos que tem até a questão do determinar, né? Isso. É verdade. Aquela coisa, né, irmão? Eu vou mostrar para Deus
que eu tenho fé, né? Eu vou convencer a Deus, mais ou menos assim, é por aí. Então, sim. Uhum. E depois eles até nem, as pessoas que convertem isso não conseguem nem explicar, né? Porque justamente como é que Deus quer uma coisa agora e depois ele não quer, entendeu? Ou seja, hoje aconteceu, amanhã não acontece. Aliás, hoje você pede, amanhã não acontece. Quer dizer que Deus essa constância aí. Ele vai mudando. Hoje ele quer, amanhã ele não quer. Uhum. Aí que entra a questão dessa mudança, né, que nós temos, né? Sim. Nós queremos muito uma coisa no dia, no outro dia nem pensamos mais naquilo às vezes. Então, imagine se Deus fosse assim. Mas não, ele essa imutabilidade de Deus quer dizer também que ele não vamos dizer assim, ele não está, não estou conseguindo achar a palavra agora, mas nós, por exemplo, nós estamos sujeitos, nós somos influenciados pelas circunstâncias, né? Então, ele não, ele é imutável, ele tem um propósito, ele tem um amor firme, né? E isso é a nossa segurança. Imagine se ele fosse mudando de acordo conosco, né? Então não seria esse Deus, né, irmão? Mas é isso aí, irmão. Agora observe o que diz 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, que diz assim: mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então ele é imenso, nada pode contê-lo, mas não quer dizer imenso no sentido assim como de um gigante, né? Não, mas que ele não tem corpo, mas que ele, meus irmãos, não pode, por exemplo, não podemos colocar Deus e dizer que ele mora, nem no Antigo Testamento era assim, aqui é Salomão orando, tem a questão do templo de Salomão e tudo, mas nem eles entendiam que Deus realmente era tão pequeno que cabia naquele templo, né? Deus, nada pode conter Deus, né? Ele está, nesse sentido que ele é imenso aqui, nada pode contê-lo, mas ele está em todos os lugares. O universo inteiro, como ele coloca aqui no versículo, já perdi aqui, 27, né? Ele diz assim: eis que os céus, e até os céus do céu não poderiam te conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que esse Deus único, ele é infinito. Aí a confissão continua assim, meus irmãos: eterno, incompreensível. E eu já expliquei um pouquinho dessa questão de incompreensível, é porque nós somos finitos e não vamos poder compreender Deus plenamente, que não significa que nós não compreendemos algo de Deus, nós compreendemos aquilo que ele revela para nós, né? Mas incompreensível no sentido, quero deixar isso bem claro, no sentido de que nós não vamos entender Deus plenamente, nunca, porque ele é infinito, né? Onipotente, todo-poderoso, né? Em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, quer dizer que a sabedoria dele é infinita, a sapiência, a sabedoria, sapientíssimo, completamente livre e absoluto, o que significa que ele não está preso a nenhuma criatura, operando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade imutável e justíssima. Deus, ele não depende de criatura, e a vontade dele não depende de criatura. E entre isso que o irmão Rômulo falou, até das pessoas que dizem: eu determino. Não, você não determina nada, quem determina é Deus, né? E aquilo que ele determina é livre. Ele não determina uma coisa porque ele viu uma criatura determinar primeiro, e isso o induziu ou mudou seus planos. Não, ele não depende de criatura, ele faz aquilo que ele determinou, ele é livre, a vontade dele é soberana, né? Todas as coisas ele faz segundo o conceito da sua vontade imutável e justíssima. Esse eu preciso ler também, que está aí em... deixa eu ver aqui a referência direitinho. Imutável vontade de Deus. Vamos ler, meus irmãos.
o Salmo 115, 3. Vamos ler aí. Salmo 115, 3. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 115, 3. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Tudo o que lhe agradou. Ele faz tudo o que lhe agrada. Ele é, meus irmãos, a vontade dele é que prevalece. E ele faz tudo, continua a confissão, para a sua própria glória. Isso é uma coisa que nós nunca devemos esquecer. O supremo propósito de Deus é a glória dele, nem mesmo a nossa salvação. A nossa salvação é para a glória dele. O propósito de Deus sempre é a sua glória. E deve ser assim porque ele tem que ser glorificado. Ele, porque ele é Deus, esse ser infinito. Aí, meus irmãos, fala dos atributos que são maravilhosos e que são muito, vamos dizer assim, não que os outros não sejam benéficos, mas esses atributos, eles têm nos beneficiado, especialmente em Cristo, né? Quando diz assim, olha só, ele é cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, o galardor dos que o buscam, contudo justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo pecado e que não tem o culpado por inocente. Irmãos, ele é amor. O amor de Deus, como João vai dizer na sua carta, Deus é amor. O amor de Deus está em todas as suas obras, na criação, na providência e na redenção. Ele criou por amor. Ele criou em amor. Ele mantém todas as criaturas em amor. A chuva cai sobre justos e injustos, porque, num certo sentido, ele ama até os injustos. Ele dá a vida e ele sustenta a vida de todas as suas criaturas. Mas esse amor tem um sentido muito mais, vamos dizer assim, profundo na eleição, porque este é um amor salvífico. No certo sentido, Deus ama toda a sua criação e Deus ama a todos os homens no certo sentido. Mas há um sentido em que ele ama a sua igreja, no sentido da eleição, e este amor que nós devemos também destacar e lembrar aqui. Ele é gracioso e misericordioso. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que existe uma diferença entre graça e misericórdia. A graça é aquele favor que Deus dá sem nosso merecimento, nós não merecemos nada, e Ele nos dá a sua graça, né? A misericórdia, ela é, vamos dizer assim, a irmã da graça, ela está unida à graça, mas ela tem vamos dizer assim, uma peculiaridade, que a misericórdia de Deus significa que Deus vê a minha miséria e vem me socorrer. Então é nesse sentido que Deus é misericordioso. Então ele é gracioso e misericordioso. Longânimo quer dizer que ele é muito paciente, ele retarda a sua ira. Abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade. Isso de fato é verdade, a transgressão e o pecado, e é o galardoador dos que o buscam. Irmãos queridos, isso é uma coisa importante que eu queria que vocês guardassem também nesta noite de estudo bíblico. É que se você for a Deus, buscar a Deus, Ele jamais rejeitará você. É claro que quando a gente diz buscar a Deus, não é buscar a Deus de qualquer maneira, mas buscar a Deus como é buscar a Deus, que é o que? Através de Cristo. Crendo nele, crendo na sua palavra, crendo no seu evangelho. Quando você vai a ele em Cristo, não tema, porque a Bíblia diz lá em Hebreus, né? Não vou meus irmãos, nem abrir, porque vocês conhecem, eu acredito, Hebreus 11:6, que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Contudo, justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo pecado e que não tem o culpado por inocente.
Deus, Ele é misericórdia, graça e justiça. Nunca pensemos que essas coisas se combatem, mas elas estão unidas no ser de Deus. Elas não se contradizem no ser de Deus. Esse Deus gracioso, misericordioso, não é injusto. Ou Ele salvará o pecador em seu Filho, sendo que o Filho tomou os pecados desse pecador, ou Ele vai punir o pecador. Então, nunca pensemos que a graça e a misericórdia combatem a justiça, mas na Bíblia essas coisas estão unidas, estão juntas. Deus não é dividido. No ser de Deus coexistem e se complementam e se harmonizam plenamente todos esses atributos aqui que nós estamos estudando, né? Então, jamais nós deixemos nos levar por opiniões, por exemplo, deste século, que acreditam que, quando diz assim, Deus é amor, né? E quando diz que Deus é amor, tira totalmente a questão de que Deus vai julgar um dia. Não é assim. O amor de Deus é um amor justo, e o amor de Deus coexiste e se harmoniza com a justiça divina. O amor de Deus é justo e a justiça de Deus, podemos dizer, é amorosa, né? Essas coisas estão unidas, meus irmãos. Então, meus irmãos, esse único Deus, Ele tem todos esses atributos. Qual é o meu conselho para vocês, humilde conselho, diante dessa glória tão infinita? Gaste os seus dias conhecendo esse Deus, orando, meditando, tendo comunhão com a igreja, né? E o Senhor há de nos abençoar. A segunda sessão, ela vai tratar da autossuficiência de Deus. Meus irmãos, aqui nós vamos observar que esse Deus, que é tudo isso que eu falei, que é tudo isso que eu tratei aqui, Ele não precisa e Ele não depende de forma nenhuma da criatura. Eu vou ler aqui esse parágrafo e aí os irmãos vão acompanhando comigo. Diz assim: Deus possui toda a vida, glória, bondade, bem-aventurança em e de si mesmo. Nós já vimos no parágrafo anterior, só para não perder, né? No parágrafo anterior diz assim: o Senhor nosso Deus é somente um Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência é em e de si mesmo. Isso quer dizer o quê? Que Ele não depende de criatura. E aqui vai dizer a mesma coisa. Deus possui toda a vida, glória, lembra que eu falei da vida, que é diferente da nossa, né? Vida, glória, bondade, bem-aventurança em e de si mesmo. Ou seja, meus irmãos, que Deus, a vida, Ele não busca de nós. A glória não é de nós. A bondade não é de nós. A bem-aventurança não vem por nós, mas de si mesmo. Isso quer dizer que Ele tem vida, tem glória, tem bondade, tem bem-aventurança, completamente independente da criatura. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Nós temos tudo isso por causa dele, em certa medida, né? Nós temos vida, nós recebemos algo da sua glória e nós vamos transmitir alguma coisa da sua glória. Nós recebemos a sua bondade e vamos expressar essa bondade aos outros. Nós somos na Bíblia chamados de bem-aventurados, mas bem-aventurados por causa dele, mas ele não. Então ele tem vida, ele tem glória, ele tem bondade, ele tem a bem-aventurança de si mesmo. Ele é todo suficiente para si e não possui necessidade de qualquer criatura que ele fez, nem delas deriva glória alguma. Aqui é um ponto importante. Se isso é verdade, irmãos, se Deus, Ele tem tudo isso em si mesmo, Ele é todo suficiente, Ele não necessita de nós, não precisa de nós para nada, nem de nenhuma criatura, não precisa. Ele não precisa de nós, mas nem deriva de nós alguma glória, como se Deus precisasse
de nós para ser glorioso. Então, quando a Bíblia diz assim, amanhã nós vamos estudar o Salmo 147, quando a Bíblia diz, louve a Deus, louve ao Senhor, será que é porque Deus está precisando do nosso louvor? Será que é porque Deus está necessitando, né, de que nós louvemos a Ele, de que nós glorifiquemos a Ele? De maneira nenhuma, de forma nenhuma. A confissão ela continua assim, nem deles deriva glória alguma, mas apenas manifesta sua própria glória em, por, para e sobre elas. Eu gosto de ilustrar assim, meus irmãos. Eu acho que aqui todo mundo acha a lua muito bonita, muito gloriosa, né? Mas a lua, nós sabemos que a glória dela depende de quem? Do quê? De outro astro maior que é o Sol, né? Então, a luz do Sol, ela reflete a luz do Sol. Então, a lua precisa do Sol, mas o Sol não precisa da lua. Então, é uma ilustração fraquinha, mas que dá para a gente entender um pouquinho o que a confissão está querendo dizer aqui. Ou seja, nós precisamos de Deus. E a glória de Deus, quando chega a nós, é refletida em nosso viver. Nós somos luzeiros do mundo, quer dizer que nós refletimos a luz de Jesus. Mas Ele, Deus, não precisa de nós. Ele continua sendo luz. Ele é a luz do mundo. Ele é cheio de glória. Ele não precisa de mim. A glória, como diz aqui a confissão, ela diz assim, sua própria glória apenas manifesta a sua própria glória em nós, por nós, para nós e sobre nós, mas nunca que Ele precise de nós para ser glorioso. Ele é como o sol que brilha sobre nós a sua glória e que nós manifestamos essa glória, conhecemos essa glória e manifestamos essa glória, mas jamais Ele precise de nós no sentido de ser glorioso. A confissão continua assim: Ele é a origem de todo ser, de quem, por quem, para quem são todas as coisas. Ele é a fonte da vida e do sustento de tudo. Tudo depende dele e ele não depende de nada. Ele exerce soberano domínio sobre todas as criaturas para fazer por elas, para elas ou sobre elas tudo o que lhe apraz. Ele é o Senhor. Ele faz com elas o que lhe apraz. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Todas as coisas estão manifestas e patentes diante dele. Seu conhecimento é infinito, infalível, independente da criatura, assim como nada para ele é contingente ou incerto. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe tudo, sem precisar, meus irmãos, e aqui é um ponto importante, de ser informado, né? É um texto que não está aqui, mas eu gostaria de ler porque eu acho esse texto muito interessante. Vamos ler Evangelho de João, abra comigo, por favor. Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, no capítulo 2. No último versículo, irmãos, nos dois últimos versículos do capítulo 2, por favor, abra comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 24 e versículo 25 diz assim: Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus não precisava ser informado sobre o homem, ele sabia o que havia no homem. Irmãos, o conhecimento de Deus, a confissão ela coloca aqui, soberano domínio sobre as suas criaturas, todas as coisas estão manifestas de patente diante dele, seu conhecimento é infinito, infalível, independente da criatura, assim como nada para ele é contingente ou incerto. Para nós um monte de coisa é contingente ou incerto. Depois eu vou explicar melhor no capítulo dos decretos essa coisa da contingência. Mas aqui eu quero apenas falar assim, nós marcamos aqui 6 horas, aí cai uma chuva quase na hora. Nós planejamos a chuva? Não, é uma coisa totalmente incerta para nós, sem o nosso controle. Para Deus não tem nada disso, não tem certeza, não tem algo que ele seja surpreendido.
Ele tem um controle absoluto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus comandos. Tudo que ele faz é justo e santo e bom. Lembram lá da criação? Ele sempre diz, né? Deus viu que tudo era bom. Ele é santo nos conselhos dele, todas as obras dele são santas, todas as ordens que ele nos dá são santas. A ele é devido, da parte de anjos e homens, todo culto, serviço, obediência que, como criaturas, eles devem em relação ao seu Criador e tudo quanto mais ele se agrada em requerer deles. Isso desemboca numa parte bem prática. Olha, irmãos, Deus, ele não precisa de mim para o ser dele, para a glória dele, nem de mim, nem de nenhuma criatura, nem dos anjos, mas nós precisamos dele. Portanto, ele não deve nada para nós, não deve nada, mas nós devemos tudo para ele. Ele é Deus. Então, a ele é devido, da parte dos homens e dos anjos, o culto, o serviço, a obediência, que como criaturas eles devem em relação ao Criador. Eu sou criatura, ele é o Criador. Eu sou criatura finita, ele é Deus infinito, Criador. E tudo que ele se agradar em requerer de mim. Irmãos, ele não precisa de mim. Ele não me deve nada, mas eu devo tudo a ele. Então ele deve ser objeto do meu louvor, da minha adoração, deve ser o meu Deus e não a qualquer criatura. Aqui você percebe que a autonomia que Adão aprendeu em Gênesis 3, que é diabólica, é louca. Por quê? É como se nós não dependêssemos de Deus e eu pudesse viver por mim mesmo. Não existe isso. E a idolatria, que também é a irmã da autonomia, né? Porque o homem vai deixar de adorar a Deus para adorar um ídolo que agrada a ele, também é loucura, porque a criatura não é Deus, não me criou e não me mantém, e não é justa e santa, mas só Deus é assim. Então, adorar a idolatria é loucura. Eu devo a Deus culto, serviço, obediência como criatura e qualquer outra coisa que Ele requerer de mim. Vamos pegar aqui para essa parte, nosso tempo está quase estourando, mas dá ainda para a gente continuar. Apocalipse 5,12, irmãos. Apocalipse 5,12. Apocalipse 5,12. Vamos ler desde o 11 para pegarmos o contexto. Apocalipse 5,11, que diz assim: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força, e honra e glória, e ações de graça. Ele é digno. Ele é digno, irmãos. E diz assim: E ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Só ele, na Bíblia, recebe essa adoração. Nenhum homem, nenhuma criatura recebe essa adoração. Ao contrário, a Bíblia diz: não adorem criatura. Então, é uma questão lógica mesmo, né? Se ele é Deus, eu devo a ele tudo. Ele não precisa de mim para nada, eu vivo por ele. Então, eu devo toda a honra e glória a ele. E ele não faz, ele não precisa de mim para nada. Tudo que ele faz, que ele me dá, é porque ele é amor, ele é bom, mas não que ele precise de mim. Ele não precisa de mim para ser glorioso, ele reflete a glória dele em mim. E que maravilha é isso, irmãos, e como nós devemos nos alegrar com essa verdade. Meus irmãos, eu tenho ainda 10 minutos, e o que eu vou fazer agora é, em 10 minutos, tratar de uma doutrina, vamos dizer assim,
a mais difícil, vamos dizer assim, da Escritura. E o que a gente vai fazer agora é só apresentar para os irmãos. É a doutrina da Trindade, né? Olha, vejam só. Nós vimos que esse Deus é único. Nós vimos que ele é autossuficiente. Mas agora nós vamos tratar da grande doutrina cristã, deste ser de Deus, que está por todas as Escrituras, velada no Antigo, plena no Novo, né? Mas está nos dois testamentos, que Deus é um, que subsiste em três pessoas. A confissão diz assim: em seu ser divino e infinito há três subsistências: o Pai, a Palavra, o Filho e o Espírito Santo. De uma só substância, poder e eternidade, cada um possuindo completa essência divina, e ainda assim a essência é indivisível. Dentro da teologia, e aqui a teologia confessional reformada está alinhada com os antigos credos cristãos que definiram, que, vamos dizer assim, explicitaram essa doutrina, ainda na igreja antiga. Algumas palavras aqui: subsistência ou pessoas, e substância ou essência. Subsistência tem a ver com as pessoas, que há um Pai, há um Filho e há um Espírito Santo. São três pessoas. Mas a substância ou essência quer dizer, se refere à divindade. Há um Deus só. São três pessoas, mas jamais três deuses. É um Deus. De forma que, meus irmãos, todas as três pessoas possuem completa essência da divindade, e ainda assim a divindade é indivisível. O que quer dizer isso, irmãos? Que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito é Deus, mas não são três deuses. Cada uma das pessoas possui a essência da divindade, mas ainda assim um só Deus. É claro que isso extrapola a nossa compreensão, mas é o que a Bíblia mostra, né? Um Deus, no sentido de que essa essência divina é indivisível, só há um Deus. Essa substância divina, essas palavras foram usadas para diferenciar substância, subsistência, né? Ou a substância, essência, ou subsistência, ou pessoas. São três pessoas, mas uma essência divina. O Pai de ninguém é gerado nem procede. O Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Essas três pessoas são eternamente, esses nomes mostram a relação eterna delas, ou seja, o Pai é Deus Pai, o Filho é Deus Filho, o Espírito é Deus Espírito Santo. O Pai é Pai, o Filho é Filho e o Espírito é Espírito. O Pai de ninguém é gerado nem procede, mas o Filho é gerado eternamente pelo Pai. Por isso que chama Filho, ele é filho do Pai. Mas é diferente de nós, esse gerado aqui não é como nós. Porque um dia o Fernando não existia, ele foi gerado. Mas Jesus sempre existiu. Gerado em que sentido? No sentido eterno. É claro que tudo isso eu estou falando de coisas, irmãos, que nós não podemos atingir, mas que a Bíblia vai mostrar claramente. Ele é eterno Filho de Deus. Aqui no sentido de, não que ele teve um início, mas de que ele é eternamente Filho de Deus, gerado pelo Pai. O Espírito procede de ambos. É isso que a Bíblia mostra também. Por isso, às vezes, chamado Espírito de Deus, outras vezes chamado Espírito de Cristo, procede. Então, essas três pessoas, a confissão vai dizer, todos infinitos e sem princípio de existência, porque todos têm a essência divina. Portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza. Não, porque dividi-lo, se eu disser assim, Jesus, o Pai é um Deus, o Filho é outro Deus e o Espírito é outro Deus. Não, não é assim, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, um só Deus. E as três pessoas têm a essência dessa divindade,
infinitos, sem princípio de existência, não tem início nem fim, portanto um só Deus, que não deve ser dividido em seu natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas, ou seja, eles não são divididos em sua natureza, como se uma parte da divindade fosse do Pai, outra do Filho, outra do Espírito. Não, eles têm a totalidade dessa natureza divina, mas é que eles se distinguem, são distintos na propriedade peculiar e relativa e relações pessoais, ou seja, o Pai sempre é Pai do Filho, o Filho sempre é Filho do Pai, e o Espírito sempre é Espírito que procede do Pai e do Filho. Isso é eterno. Há essas peculiaridades em termos pessoais e das relações que eles têm no sentido de pessoa, mas nunca divisão da natureza deles, como se uma parte, um tivesse uma parte da divindade e o outro não. Cada uma dessas pessoas é plenamente Deus, esse Deus único. Esta doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Isso significa, meus irmãos, que todo o Evangelho, eu creio que aqui se aplica principalmente nessa questão, todo o Evangelho gira em torno da Trindade. O Pai nos amou eternamente, nos elegeu e enviou o Filho para nos redimir. E o Espírito Santo nos conduz ao Filho, para que pelo Filho nós cheguemos ao Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, mas quem me convence é o Espírito. Então, nesse sentido, principalmente é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Meus irmãos, quem não acredita na Trindade não é cristão. Não crê no Evangelho. Não existe Evangelho sem a doutrina da Trindade. Então, vejam que eu estou falando de assuntos profundos, que a nossa mente nunca vai abarcar, é aquilo que eu falei no início, mas aquilo que a Bíblia revela é o seguinte: há um Deus. Esse Deus subsiste em 3 pessoas, de forma que o Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus, o Espírito é plenamente Deus. 3 pessoas que têm a essência divina do Deus único, um só Deus, em 3 pessoas. É isso, meus irmãos. E aqui nós ficamos, porque assim é até onde a palavra de Deus vai. Além disso, é incompreensível, né? Nós ficamos até aí e afirmamos isso. Agora, a plenitude do que significa isso, evidentemente, está para além de nossa compreensão. Eu gostaria de ler, para encerrarmos, Mateus capítulo 28, versículo 19, e 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Vamos ler esses 2 textos. Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 19, e 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. E diz assim a palavra do Senhor. Então, 1 Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E 1 Coríntios 12, 14. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, com todos vós. Amém. Nós somos batizados em nome da Trindade, e a bênção apostólica é a bênção da Trindade. A Trindade está plenamente revelada no Novo Testamento, velada no Antigo, mas está lá também, e plena no Novo Testamento. Então, o que nós aprendemos hoje, meus irmãos? Nós aprendemos que há um único Deus, cheio de glória, de atributos gloriosos. Esse Deus é autossuficiente, não depende de nós, nós dependemos totalmente dele, e a ele devemos dar toda a glória. Esse Deus é o Deus triuno, ou seja, um único Deus
que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a doutrina, vamos dizer assim, a essência, aquilo que é ou vamos colocar assim, o mais básico da doutrina de Deus, e que nós vamos nos aprofundar por toda a eternidade. É o que nós podemos dizer assim de forma, vamos dizer assim, irmãos, mais básica. Um Deus que não precisa de nós e que nós devemos a Ele toda a glória, toda a honra, toda a obediência. Deus esse único que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos amou eternamente. O Pai nos amou, o Filho morreu por nós e o Espírito Santo nos leva ao Filho. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos hoje à noite, vamos dizer assim, Senhor, com temor e tremor dizemos, apenas tocar levemente nas gloriosas verdades do Senhor nosso Deus. Pai, é com temor e tremor que nós nos aproximamos dessas verdades e pedimos graça para que possamos, por toda a nossa vida, por meio de Jesus, te conhecer cada vez mais, iluminados pelo Espírito Santo e sermos quebrantados a tal ponto, Senhor, de te amarmos e de odiarmos o mal e de desejarmos e de fato vivermos cada vez mais em honra e glória ao único Deus vivo e verdadeiro, revelado em Cristo Jesus, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim nós oramos em Cristo e assim nós agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Boa noite, meus irmãos.